Eu agora iria já dar a palavra ao senhor professor Pedro Muniz Lopes, que é professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, investigador principal do Centro de Investigação de Direito Público, diretor executivo da revista É Pública, que demonstra, enfim, a perfeita atualidade também desta área, e membro do Lisbon Legal Theory Group, advogado, jurisconsulto, árbitro, portanto, uma personalidade com uma diversidade de dimensões, a quem eu tenho o gosto de dar a palavra para nos falar sobre proposições teóricas na interpretação constitucional. Sr. Professor, quero ter a bondade. Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Eu agradeço penhoradamente as palavras que me dedica. É com grande satisfação que estou neste colóquio. Cumprimento o Sr. Conselheiro João da Silva Miguel, é uma honra estar na mesa presidida pelo Sr. Conselheiro. Cumprimento o meu colega professor Barreto Menezes Cordeiro, é com grande satisfação que partilho a mesa com o professor Barreto Menezes Cordeiro, e cumprimento e felicito o Sr. professor João Pedro Chartas de Marchante pela organização, em conjunto naturalmente com o Sr. professor António Menezes Cordeiro, a quem felicito, não sei se está presente, mas in absentia, se for o caso, virá já de seguida, e é com grande satisfação que aqui me encontro para falar sobre pressuposições teóricas na interpretação constitucional. Eu espero que a minha intervenção não seja amassadora, tentarei ser o mais claro possível dentro de um tema que, por natureza e por definição, não é um tema claro. E o que é que eu pretendo dizer, a título de introdução geral, com pressuposições teóricas na interpretação constitucional? Bom, tudo aquilo que eu pudesse dizer, mutatis mutandis, poderia ser transposto para a interpretação em geral, uma vez que eu entendo que a interpretação constitucional é uma variante da interpretação em geral, que compreende, em função da especificidade dos enunciados, nomeadamente na sua dimensão genérica e na quantidade de referentes e de condutas e de ações que são reguladas pelas respectivas normas, compreende uma multiplicidade de condutas e estados de coisas que podem ser afetados. Por isso, naturalmente, há especificidades no que diz respeito à interpretação constitucional. E essa é a razão pela qual, ainda que eu, saudavelmente, como aliás ficará claro, mais vale dizê-lo desde o início, me afaste bastante de uma escola historicista do direito e tenha uma visão, enfim, bastante diferente, aquilo que o Sr. professor Barreto Menezes Cordeiro disse, nomeadamente ao nível dos séculos de evolução e de sedimentação, leva evidentemente a que as pressuposições teóricas noutros paralelos do ordenamento jurídico, nomeadamente no direito civil, sejam pressuposições teóricas mais consolidadas e, portanto, não é à toa, ou seja, eu tento explicar a interpretação constitucional não necessariamente, ou as divergências na interpretação constitucional, não necessariamente a respeito do caráter da politicidade dessa interpretação, porque eu entendo que toda a interpretação tem necessariamente um caráter de politicidade no sentido da política do direito, da dimensão criativa, e já entrarei nesse aspecto de seguida, mas essencialmente porque num contexto de uma hierarquia escalonada do ordenamento jurídico, ao nível dos enunciados, nomeadamente os constitucionais, que são por definição mais genéricos e que congregam mais condutas e estados de coisas, que esses desentendimentos teóricos se colocam, e portanto é mais desse ponto de vista e nessa localização do ordenamento jurídico que é fundamental estudar os pressupostos teóricos na interpretação constitucional. Eu, quando falo de desentendimentos interpretativos que pressupõem pressuposições teóricas, estou a falar de um subtipo de desentendimentos jurídicos, que por sua vez é um subtipo de desentendimentos em geral. E, portanto, não tenho nenhuma definição específica inovadora a dar a este respeito. Correntes, pensamentos divergentes, não necessariamente contraditórios, mas divergentes acerca de qualquer coisa que diga respeito ao direito e que em particular diga respeito à atividade interpretativa, que não é a única atividade relevante no direito, ainda que seja uma atividade bastante relevante, como se sabe. E a minha tese, enfim, com a originalidade que ela possa ter, porque naturalmente é influenciada por vários pensadores aos quais eu tentarei fazer referência,
é que há determinado tipo de conceitos constitucionais, nomeadamente o conceito de pessoa, o conceito de vida, o conceito de dignidade da pessoa humana, que são simplesmente impossíveis de interpretar sem um contexto teórico de referência, ou sem uma pressuposição teórica, ou sem uma background theory, se me é permitido utilizar a expressão inglesa para ser fiel a quem cunhou o termo. E quando se fala de conceitos indeterminados, enfim, tenho alguns anos de lecionação de direito administrativo, tentei aprofundar esse aspecto, saber se era verdadeiramente o conceito que era indeterminado, e cheguei à conclusão que, como tendo uma matriz analítica, que há casos em que o conceito é indeterminado, há outros casos em que não é o conceito que é indeterminado, é a relação entre o conceito e o mundo, e isso já vou desenvolver de seguida. Há vários tipos de indeterminação linguística, de ambiguidade linguística, e elas devem ser tratadas de maneira diferente. E foi precisamente esse interesse ao me perceber que determinados conceitos constitucionais, como é o caso de dignidade da pessoa humana, são conceitos cuja ambiguidade linguística, como eu procurei demonstrar, não tem que ver com as tradicionais propriedades de incertezas que nós predicamos às palavras. Ou seja, dignidade da pessoa humana não é vago, dignidade da pessoa humana não é polissémico, dignidade da pessoa humana não pressupõe uma textura aberta. Dignidade da pessoa humana é um conceito que gera um desentendimento interpretativo profundo. Porquê? Ainda nesta visão um pouco inicial, porque não está em causa o referente, não está em causa, até pode perfeitamente haver, na maior parte dos casos, um acordo a respeito das situações da vida que instanciam aquele conceito. Pessoas com visões diferentes, não digo radicalmente diferentes, mas com visões distintas, chegarão a acordo acerca do que é digno e que não é digno. Se aquela situação, se aquele estado de coisas é algo que instancia a dignidade ou a indignidade. Mas estarão porventura até nesse caso, não diria radical, mas em extremos opostos quanto ao sentido da palavra. Ou seja, estão de acordo, ou poderão estar de acordo quanto à extensão da palavra, quanto à franja de denotação da palavra, os particulares do mundo que são acionados por aquela palavra, mas estão em desacordo quanto à intenção com S, não propósito, intenção no sentido de sentido, sentido na sua dimensão mais de dicionário lexicográfico, o que é que significa vida, o que é que significa pessoa e o que é que significa dignidade pessoal. E portanto, aquilo que eu vou sustentar de seguida, tenho de fazer um pequeno disclaimer inicial, é que é absolutamente impossível compreender esses conceitos sem um contexto referencial, sem um background teórico, seja ele filosófico, económico, ideológico ou qualquer outro. E tudo isto naturalmente tem de ser conjugado numa sociedade personalista, porque uma das coisas que me faz muita confusão a respeito da matéria, chamemos de conceitos indeterminados enquanto guarda-chuva que abrange todas as incertezas linguísticas, é uma certa obsessão pelo fechamento, uma certa obsessão pela objetividade, que eu acho que é altamente perniciosa. É altamente perniciosa porque não se coaduna com uma sociedade pluralista e é altamente perniciosa porque parte de um pressuposto que, a meu ver, é fundamentalmente errado, que é o pressuposto do cognitivismo ético, alguém ser capaz de experienciar a verdade acerca de um determinado conceito, alguém ser capaz de conhecer a essência, se é que a essência existe do ponto de vista filosófico. Eu sou um nominalista, não um essencialista, entendo, tanto quanto posso entender estas coisas filosóficas, que não há tal coisa como a essência, há apenas a definição nominalista. A questão a colocar não é o que é isto, mas o que é que eu devo chamar a esta realidade, a este particular. E portanto, nesta multiplicidade de divergências que existem a respeito destes conceitos, é importante dissociá-los, de uma perspectiva analítica, dos casos de vagueza, porque os casos de vagueza podem ser resolvidos com margens de certeza, margens de incerteza, margens de certeza positiva, de incerteza negativa. Os casos de polissemia podem ser retirados por interpretação sistemática. Os casos de textura aberta são casos inescapáveis, ou seja, todas as palavras têm um potencial de vagueza, vão evoluindo, a sua lista de propriedades é uma lista necessariamente aberta, mas estes casos que geram desentendimentos interpretativos profundos são casos que transcendem a tolerância semântica e cultural, ou seja, são desentendimentos genuínos, são desentendimentos desculpáveis, ou seja, há interpretações legítimas, competidoras e concorrentes a respeito de um conceito, e são desentendimentos inescapáveis, ou seja, contra Dworkin, que muito escreveu acerca da tese da única resposta correta,
Eu venho aqui muito simplesmente e com os meus argumentos limitados dizer que tal coisa não existe. E, portanto, aí creio que estou também em manifesta concordância, ainda que por um caminho completamente diferente com o professor Barreto Menezes Cordeiro. Não vale a pena andarmos aqui com raciocínios lógico-dedutivos, que eu, aliás, creio que é muito importante, mas em matéria interpretativa não vale a pena e, pior, é pernicioso que assim o seja. Ora bem, eu tenho de fazer então uma coisa que não gosto muito, que é de falar de mim próprio, não é daquilo que fiz, mas é daquilo que sou, porque senão não se compreende aquilo que eu direi de seguir. Os conceitos interpretativos, ou os conceitos que geram desentendimentos interpretativos profundos, são uma matéria que é riquíssima na medida em que implica que se faça colocar de cartas em cima da mesa acerca dos vários entendimentos que uma pessoa tem acerca do direito. Porquê? Porque colocam questões de teoria do direito, colocam questões de metaética, ou seja, saber o que é o bom, o que é o mau, não se é bom fazer isto, mas o que é o bom, o que é o mau, o que é o digno, qual é a natureza desses conceitos. Colocam questões acerca da atividade da ciência jurídica, e um aspecto muito importante, que aliás que sei que também é caro ao professor Barreto Menezes Cordeiro, tem que ver precisamente com a questão da ciência jurídica e da dogmática e da, chamemos assim, a scholarship, se isso são atividades idênticas ou não são atividades idênticas. Por exemplo, com algum humor, a pior coisa que se pode fazer a um positivista, como eu me tento considerar, é dizer que ele não é um verdadeiro positivista, e às vezes a pior coisa que se pode fazer a uma pessoa que diga que faz ciência do direito é dizer não está a fazer ciência do direito, e portanto eu quero aqui diluir essas palavras. Eu entendo que grande parte daquilo que eu faço na minha vida, seja académica ou prática, não é ciência do direito, no sentido mais redutor, rígido, descritivo e limitado. Porquê? Porque naturalmente contamino várias coisas com as minhas pré-compreensões. Portanto, dizia eu, coloca várias questões e que obriga-me a este disclosure que eu tenho de fazer. Portanto, eu sou positivista na teoria do direito, no sentido em que entendo que o direito é exclusivamente um conteúdo humano, um artefacto humano, não está vinculado a priori por qualquer outro conteúdo que não esse, e entendo exclusivamente porque o direito é formado por universais, e aqui sigo Popper, o mundo é feito de particulares, e se há uma criação que é universal, então essa criação terá necessariamente de ser humana. Sou não cognitivista, aí cometendo um lapso, sou não cognitivista na metaética, ou seja, entendo que é impossível conhecer a essência de um conceito, é absolutamente impossível, e quem o faz estará eventualmente a credibilizar uma opinião política acerca de algo, e portanto a minha metaética é uma metaética algo emotivista, entendo que a atribuição de significados que se fazem e o entendimento que se tem acerca da natureza de conceitos morais é essencialmente a expressão de questões biológicas, genéticas e emocionais. Procuro ser analítico na distinção, ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, daí as palavras vagas serem vagas, as palavras polissémicas serem polissémicas, e estas palavras, conceitos, desentendimentos acerca de conceitos que geram estes desacordos profundos são diferentes, e entendo que, e sou realista na interpretação. Quando eu digo que sou realista na interpretação, entendo que não estou colidir com a minha visão positivista acerca da teoria do direito, porque entendo na teoria da adjudicação, na teoria da atribuição de significados, seja ela levada a cabo por juízes, por intérpretes, por pessoas comuns, qualquer um desses casos, até por legisladores, a respeito da Constituição, é essencialmente uma atividade decisória, muito mais uma atividade decisória do que uma atividade cognoscitiva, isso resulta do não cognitivismo ético, e é uma atividade que tem necessariamente uma dimensão política na medida que implica escolhas dentro de um espectro semântico de alternativas interpretativas que uma palavra tem. E este realismo é muito importante na medida em que a tese central do realismo é de que o direito subdetermina as decisões. E eu, aliás, tenho a grande satisfação de já ter discutido isto com os juízes, alguns simpatizam muito, outros antipatizam bastante. Há um texto extraordinário do juiz Hutchinson, de 1929, chamado Judging by Hunch, um palpite no juiz, que é um texto praticamente uma confissão, do ponto de vista literário é extraordinária, em que o juiz Hutchinson diz: eu estudei por Bentham, eu estudei Austin, eu estudei o rigor sistemático, eu domino os conceitos, as operações lógicas, Offal, tudo, Oliver Wendell Holmes, e a dada altura, num caso de propriedade intelectual, colocava-se a questão de saber se isto é uma invenção ou não é uma invenção,
e o juiz, já jubilado, confessa que seguiu a intuição, porque simplesmente não tinha um empate ponderatório de argumentos pró e contra a existência de uma invenção naquele caso. E em segundo lugar, ainda a respeito da interpretação, sou ou tento ser um seguidor da biologia evolutiva, entendo que aquilo, reparem, da mesma maneira que acho que isto é perfeitamente conciliável com o positivismo, aquilo que existe, o direito a um conjunto de normas, mas como conjunto de normas é preciso ter algum cuidado, ainda que eu tenha um grande apreço por Hans Kelsen, figura tão maltratada e erradamente tratada, tendo em conta tudo aquilo que fez e as posições que professou, mas ainda que eu seja um positivista, não entendo que o direito não passe o crivo humano, evidentemente. Ou seja, quando falamos de normas é o resultado da interpretação de enunciados, e a interpretação é uma atividade humana. Ou seja, se eu quero compreender e realizar uma tarefa de interpretação, se eu quero fazer uma teoria descritiva da interpretação, eu não posso deixar de fazer uma teoria acerca da atividade humana da interpretação. Eu tenho de saber como, em que condições e em que termos é que se interpreta. E aqui eu devo dizer, também, é a minha opinião, que vale o que vale, que a atividade jurídica do ponto de vista académico continua muito encerrada no dualismo cartesiano, mente, corpo, racionalismo, e tudo isso em ciências adjacentes tem sido muito posto em causa, nomeadamente para a explicação do comportamento, e não só o comportamento dos juízes, porque não é apenas um estudo, eu não vim aqui falar apenas de como é que o juiz se comporta, como é que qualquer teórico, qualquer comentador, qualquer professor inclusivamente, se comporta e produz determinado tipo de consequências, e eu sou naturalmente o primeiro visado de tudo aquilo que eu aqui disser, não há qualquer tipo de exclusão do âmbito deste meu discurso. Ora bem, tendo isto em conta então, do que diz respeito à interpretação, é muito importante ter em conta ou ter presente que a interpretação é uma atividade decisória, na minha opinião, naturalmente. É uma atividade decisória na medida em que qualquer palavra tem, tirando eventualmente o caso dos natural kinds, da água e do fogo e do ar, qualquer palavra tem uma determinada franja de incerteza. Ou seja, pegando aqui também no capítulo da teoria pura de Kelsen fala da norma como moldura, das alternativas interpretativas que surgem do espectro semântico que surge. Depois não desenvolve muito isto depois é desenvolvido pelo realismo genovês, e na realidade, na maior parte dos casos, aquilo que o intérprete faz, e quando eu falo intérprete estou a utilizar em termos latos, qualquer intérprete ou aplicador ou órgão oficial do direito, é escolher uma interpretação na medida em que o conceito A abre as alternativas A1, A2, A3 e escolhe uma interpretação. Aliás, há um artigo muito interessante de um professor italiano de Roma, o professor Giorgio Pino, que diz que isto não é bem assim, porque se eu pudesse fazer a interpretação científica de listar todas as possibilidades e depois a interpretação decisória de escolher uma delas, isso era muito bom, só que o problema é que quando eu faço a lista de possíveis interpretações eu já estou impactado, ou seja, eu já estou a escolher as que não são razoáveis para mim, as que não estão de acordo com, e eu estou aqui a dizer aqueles que não são resolvidos por normas interpretativas, evidentemente, as que não, a franja de discricionariedade que sobra. Portanto, de certa forma nós já temos uma dimensão decisória e política na própria escolha interpretativa que é feita nas palavras. E nesta interpretação também é importante ter aqui uma referência à atividade que é levada a cabo pela dogmática, pelos próprios professores. Eu recordo que tive uma conversa com um advogado inglês que me perguntava qual era o texto e o propósito, só queria saber qual era o texto e o propósito, e eu dizia-lhe, bom, mas temos aqui várias opiniões de professores, não quero saber, isso não me interessa, vocês têm, e depois discutimos que de facto temos um professor en recht, o ordenamento jurídico é bastante permeável à opinião de professores, eu não digo que seja necessariamente mau, é uma constituição de facto, enquanto que os britânicos têm muito essa lógica do text and purpose, meaning and purpose, e depois logo se vê se aquilo for muito complicado, então vamos perguntar a um professor. Até lá não vamos chatear o professor que está a fazer as suas investigações que são bastante importantes. E a questão que se coloca aqui, antes de entrar concretamente no problema, é que eu sigo um entendimento segundo o qual
a ciência jurídica, no seu sentido mais puro e mais estrito, é a utilização de um metadiscurso descritivo de uma realidade prescritiva. Ou seja, quem faz ciência jurídica adota um discurso de proposições descritivas acerca de uma realidade normativa, prescritiva, que é o seu objeto. E é muito interessante ver, e eu próprio serei o primeiro a cometer esses pecados, se podemos chamar assim, que o juiz, o académico, o advogado, então, é absolutamente o caso, transita e quase que funde esse metadiscurso e esse discurso, ou seja, começa a descrever o direito tal como ele é e depois desce ao nível do objeto. Desce ao nível do objeto e conflui o seu discurso com o próprio direito. O advogado é evidente que é o caso, mas muitas vezes com o professor e com o juiz, ou seja, afeta o próprio objeto do seu discurso proposicional e molda-o, procura moldá-lo, e molda-o muitas vezes com base em teorias, molda-o com base em teorias que são teorias válidas ou inválidas, não estou aqui a discuti-las, mas são teorias a maior parte das vezes desgarradas do ordenamento jurídico, ou seja, quando nós resolvemos um problema jurídico, quando resolvemos qualquer problema jurídico, nem aliás, o Sr. Professor Menezes Cordeiro está aqui a chegar, não é só até a questão, recordo-me da expressão, todo o ordenamento jurídico é chamado a depor. É o ordenamento jurídico que é chamado a depor e tudo aquilo que está por trás do iceberg, ou debaixo do iceberg, aliás. As pressuposições filosóficas, as pressuposições políticas, as escolhas económicas, por exemplo, para um exemplo, a teoria personalista na interpretação da Constituição é um background teórico de referência, é um background que altera e é um esquema interpretativo, é um contexto de referência absolutamente essencial para retirar o significado destes conceitos como vida, dignidade da pessoa humana e conceitos semelhantes. Mas não são apenas estas posições filosóficas, posições políticas, mesmo, por exemplo, posições, escolhas económicas, a teoria da public choice, a economia neoclássica, teorias acerca da validade, é validade enquanto validade ética, validade enquanto validade sistémica, validade enquanto validade sociológica, teorias a respeito de princípios como mandatos de otimização, princípios como cláusulas gerais, teorias a respeito da confluência ou não confluência entre direito e moral, tese de separação, tese da separabilidade, tese da conjunção necessária entre direito e moral, tudo isto contamina, e eu não digo de uma perspectiva pejorativa de modo algum, mas tudo isto é um background teórico de referência fundamental para chegar à conclusão e, portanto, desta perspectiva realista, porque o realista na interpretação preocupa-se em saber qual foi a causa que deu aquele efeito, e o direito muitas vezes subdetermina a conclusão, o realista pretende saber, independentemente da causa ser jurídica ou não, qual foi a causa que gerou aquele efeito. Tudo isto é absolutamente fundamental para ter uma teoria descritiva na sua totalidade. Bom, passemos então agora à questão dos desentendimentos interpretativos profundos. O que é que são desentendimentos interpretativos profundos? Eu já os defini muito sumariamente anteriormente e agora vou, seguindo o entendimento do professor Vitório Vila de Palermo e também um pouco, ainda que numa visão algo distinta do professor Ricardo Guastini, os desentendimentos interpretativos profundos têm que ver com, são o resultado de conceitos que não são vagos, porque não é a respeito da relação entre o conceito e o mundo que se gera a incerteza, não é acerca da referência, não é acerca da extensão, não são polissémicos, porque não são alternativas de significado que estão em causa, não há banco-banco, canto-canto, não é nada desse género, não são fruto de textura aberta, porque não é a evolução do conceito que está em causa, são conceitos que geram um desentendimento profundo a respeito do seu sentido. Basta colocar, enfim, não vou entrar em casos específicos, mas, por exemplo, o entendimento da dignidade da pessoa humana. Há vários casos interessantíssimos, italianos e americanos, o conhecido caso Nancy Cruzan, norte-americano, o conhecido caso Eliana Englar, todos esses casos a respeito de fim de vida, em que é muito interessante ver que no percurso de recursos que as ações foram tomando, a dignidade da pessoa humana é utilizada para algo e para o seu contrário. E isso é extremamente interessante porque, por exemplo, o professor Cass Sunstein explica que no pós-guerra
citou-se, ou sentiu-se a necessidade de inscrever na Constituição o conceito de dignidade da pessoa humana, mas como ninguém se entendia acerca do conceito liberal individualista ou autonómico da dignidade da pessoa humana, ou o conceito comunitário ou religioso acerca da dignidade da pessoa humana, e eu creio que este é o caso na Constituição portuguesa, acordou-se em discordar, ou seja, inseriu-se o conceito de dignidade da pessoa humana precisamente para que ele, com o apoio de uma teoria contextual, com contextos de referência que não são produto da razão, são questões de facto, e isto é naturalmente importantíssimo para a atividade de um juiz, que não empregue com a sua moral própria uma decisão a respeito da qual tem de ter um contexto de referência. O seu conselheiro João da Silva Miguel fez inicialmente referência também a todos os predicados que devem ser atribuídos a um juiz, e um deles naturalmente é não impregnar com uma moral, que é uma coisa de uma exigência brutal. Aliás, o nosso Código Civil pede-nos que nós reconstruamos o pensamento do legislador, que eu acho que é uma atividade de objeto impossível. Ou seja, até aplico Kant aqui, o hot implies can, eu só posso estar obrigado àquilo que conseguir fazer, e eu não consigo despersonalizar-me completamente. Portanto, eu não estou aqui a defender a pureza, que é impossível. Mas estes desacordos, então, como é que eles se caracterizam? Eles são genuínos, eles são desculpáveis e eles são inescapáveis. Eles são genuínos porquê? Porque quem discorda, e não estou a falar de casos limite, por exemplo, se estivermos a discutir com uma pessoa do Estado Islâmico, evidentemente que o que estamos a fazer é o chamado talking past each other, ninguém se entende porque ninguém está a falar, não há contexto partilhado. Não há o mínimo daquilo que John Rawls chamava o overlapping consensus, não há um consenso de justa posição que permita, após esse acordo, discordar a partir dali. Não, há concessões razoáveis a partir das quais há um acordo de partida, de princípio, e depois há uma divergência posterior. E, portanto, esses desacordos são genuínos, não são desacordos falsos. Em segundo lugar, são insuscetíveis de erro interpretativo, ou seja, são concorrências interpretativas que se verificam. Não quer dizer que valha qualquer uma. Eu não estou aqui a defender uma discricionariedade judicial e dizer, bom, eu olhei à volta e qualquer uma delas vale e, portanto, cá vai disto. De maneira nenhuma. Aquilo que eu estou a dizer é que, uma vez que são concessões que, dependendo do caso, podem ter contexto de referência, que será qualquer peça ou de realidade fáctica ou de contexto normativo que possa auxiliar, se todos eles tiverem esse contexto, esse background teórico, que não seja apenas de uma escolha própria, de alguém que diz, bom, eu agora descobri personalismo, coletivismo, ou o que quer que seja, e portanto eu decido desta maneira porque este é o meu background teórico de referência. Se não for isso, então nós não temos um caso de erro manifesto, porque na realidade a divergência transcende, está para além da tolerabilidade semântica e cultural que se verifica naquele caso, e por isso são desacordos insuscetíveis de erro interpretativo. E por fim, são inescapáveis, na medida em que, a não ser que estejamos naqueles casos fechados, em que alguém está obcecado a fechar um conceito daquele cognitivismo ético do género, um está certo e todos os demais estão errados, então aí aquilo que temos normas definitórias que não resolvem totalmente o problema, e por fim um juiz que vai adjudicar a situação e que vai decidir o que está em causa. Ora bem, o que é que, para terminar, eu creio, Sr. Conselheiro, eu penso que tenho ainda uns minutos. Tenho uns breves minutos, Sr. Professor, quero ter a bondade. Uns breves minutos, vou já terminar. Por exemplo, no caso, e sem entrar, enfim, a minha exposição era uma exposição essencialmente teórica, mas tudo isto tem uma repercussão prática importantíssima, na medida em que, quando se escrutina uma decisão, ou se procura atacar uma decisão, ou se procura concordar com uma decisão, é absolutamente necessário não só uma análise linguística, mas também a análise do background teórico que é adotado. E para o fazer, por exemplo, vamos cá ver, num caso, e a nossa Constituição é muito relevante deste ponto de vista, num caso como a Constituição irlandesa, que tem inscritas palavras como ethos cristão, evidentemente que há um contexto factual de referência, há um contexto de referência que preclude um entendimento, ou pelo menos depõe fortemente a favor do entendimento comunitário religioso da dignidade da pessoa humana. Mas não é apenas a inserção dessa cláusula na Constituição, mas evidentemente que será o caso.
O problema maior é exatamente aquele caso em que os constituintes acordaram em discordar. E com isto eu não defendo necessariamente o originalismo, porque não são os constituintes que mandam necessariamente e vinculam todas as toda enfim, a população futura. Mas esses casos em que não haja resposta, leva-nos a duas conclusões. Em primeiro lugar, é desejável numa sociedade pluralista que não haja uma resposta concreta. É absolutamente fundamental do ponto de vista até de uma ética de honestidade pôr as cartas na mesa acerca do background teórico de referência que se utiliza a respeito de qualquer coisa. Isso sim é necessariamente uma atividade científica no seu sentido mais próprio da falsificabilidade, ou seja, muitas vezes a atividade científica, se for tomada por puramente ideológica, não se presta não só à crítica, mas não se presta à falsificação, e como não se presta à falsificação, então ela é irredutível, e como é irredutível não é científica. E é absolutamente necessário que assim o seja, quer dizer que haja este apresentar de cartas em cima da mesa, para que possa haver toda uma discussão de todos os pressupostos teóricos, alguns dos quais desgarrados do sistema, e é inescapável, ou seja, é necessário muitas das vezes que se adote determinados pressupostos que o sistema não nos dá, ainda que possam ser inferidos ou abduzidos do próprio sistema. Quanto mais próximo do sistema normativo, naturalmente mais adequada será a decisão judicial, para que efetivamente se possa escrutinar a decisão e se possa, enfim, trabalhar no contexto daquilo que todos pretendemos, que é uma democracia deliberativa, pluralista, mas ao mesmo tempo transparente, no qual prime a verdade sobre a autoridade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, foi um gosto ouvi-lo também.